Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Eu sou Marcos Bezen, faço parte do time de desenvolvimento de mercado da Centro-Sul, atuando aqui na Paraná Oeste, e hoje, com muita satisfação, serei o host do nosso episódio. Você que está no trânsito, boa viagem. Você que está no escritório, no conforto da sua casa, pega o papel, uma caneta, que a gente tem muita informação no dia de hoje. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Para compor a nossa mesa, eu convido aqui a Bruna Rodak. Você que é um estudioso de nutrição de plantas, certamente já ouviu falar nesse sobrenome, nossa expert em níquel. Bruna, dê um olá para nossos ouvintes, por gentileza. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre adubação foliar de hoje. Muito bem, Bruna. Pessoal, convidado do nosso programa de hoje é o professor Hudson Wallace Pereira de Carvalho, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da USP. Professor, uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí sobre a sua trajetória, sua pesquisa, sua atuação. Tá certo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruna, pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa do Plantcast e por ter me convidado para poder falar. Essa é uma oportunidade importante de atingir os produtores, de falar com os produtores, com os profissionais do agronegócio, com estudantes de outras universidades, com consultores, porque nós, professores na universidade, nós temos um canal de comunicação entre cientistas, né? Os artigos científicos, as conferências, mas é difícil poder me comunicar, falar com o pessoal que está na ponta. Então, obrigado pelo convite. Eu sou químico, formado lá na Federal de Lavras, e na graduação eu trabalhava com fitoquímica. Então, num grupo de pesquisa de química orgânica, nós isolávamos compostos bioativos produzidos por plantas e por micro-organismos. Então, um trabalho de prospecção, por exemplo, nós recebíamos ali 200, 300 amostras de folhas ou raízes de plantas, que o pessoal da botânica, das ciências florestais coletavam. Essas amostras iam lá para o departamento de química, ali nós preparávamos extratos. Então, nós retirávamos os metabólitos primários e secundários produzidos por essas plantas, e esses extratos eram direcionados ali para entomologia, fitopatologia, para veterinária, onde os alunos dos outros grupos testavam. Quando encontrava-se alguma substância com atividade, alguma planta com atividade, retornavam para a gente, por exemplo, olha, a planta 13 apresenta atividade antifúngica. Então, o meu trabalho era isolar qual é a substância química dentro daquele extrato que apresentava a atividade antifúngica. Isolar e identificar a estrutura. Quando eu terminei a graduação, eu não fiz mestrado, eu fui direto para o doutorado, onde eu estudei alguns minerais que têm, nanoestruturas, argila minerais, que têm a capacidade de parar reações causadas por radicais livres. Então, radicais livres que decompunham macromoléculas, polímeros. Então, essas nanoestruturas eram capazes de parar essas reações, extinguir a atividade dos radicais livres. Então, eu usei ferramentas baseadas em espectrometria de raios-x na França para entender o mecanismo de reação. Quando eu termino o doutorado, eu estava na França e aí eu fui para a Alemanha. Trabalhei por 3 anos no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, estudando reatividade de nanopartículas. Como é que as nanopartículas aceleram certas reações químicas, usando essas tecnologias, essas ferramentas de raios-x. Eu gosto de comentar, assim, eu tenho um certo orgulho disso, que o departamento em que eu trabalhava na Alemanha é o mesmo departamento onde trabalhou o professor Fritz Haber. Eu era assistente lá, pesquisador assistente, e o professor Fritz Haber fez a síntese da amônia no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, no Departamento de Química Tecnológica. Em 2015, eu volto para o Brasil,
onde eu fui contratado lá no Centro de Energia Nuclear na Agricultura. E esse ano, então, faz 10 anos que nós começamos um grupo de pesquisa que colabora com vários outros professores, e esse grupo de pesquisa é dedicado a entender os processos de absorção, transporte e metabolismo de nutrientes pelas plantas. E nós fazemos isso usando principalmente raios-x e radioisótopos. Eu acho que esse é um dos diferenciais do nosso grupo de pesquisa no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, lá em Piracicaba. Na minha concepção, talvez um dos grupos que mais contribui aqui para o tópico que a gente vai falar hoje, que é a adubação foliar, né? Então vamos começar, pessoal. Bom, o tema de hoje, então, a gente vai chamar carinhosamente de insights sobre adubação foliar, tá? Então, quando a gente começa a pensar nesse assunto, os primeiros relatos de adubação foliar, eles datam do início do século XIX, aproximadamente em 1843, com a cultura da videira, tá? Vamos pensar que de lá até aqui a gente tem aproximadamente 180 anos em que essa técnica de manejo ela é utilizada. Mas até então a gente tem muitas dúvidas e desafios em relação à adubação foliar, certo? Quem nunca ouviu a terminologia que define a adubação foliar como água de batata, por exemplo? Então, hoje o nosso Plantcast ele vai abordar alguns insights atuais que a gente tem sobre a adubação foliar. E para começar, professora, a gente gostaria que o professor explanasse um pouco sobre a folha como um órgão de absorção. Então, vamos pensar assim, quando a gente pensa em absorção de nutrientes e água, imediatamente vem à nossa mente a raiz, né, o sistema radicular. Mas as folhas, elas também podem fazer essa absorção de nutrientes. E a gente gostaria que o professor, por favor, abordasse alguns pontos em relação à folha absorvendo nutrientes, por gentileza. Correto, Bruna. As raízes são um órgão especializado na absorção de água e nutrientes, né? As folhas, elas se especializaram numa outra função. As folhas são especializadas em capturar luz, elas são especializadas em fazer as trocas gasosas, então absorção de dióxido de carbono e oxigênio, ela vai transpirar água que vai ajudar na regulação térmica da planta e vai permitir a absorção de nutrientes pelas raízes. Então, a função da folha não é absorver nutrientes, mas ela pode absorver nutrientes. Então, existem experimentos que demonstram experimentos com radioisótopos que demonstram que ao aplicarmos fósforo, zinco, potássio na folha, esses elementos podem ser absorvidos e podem, inclusive, ser transportados para outros órgãos da planta. Então, ela não é especializada na absorção de nutrientes, mas ela pode absorver nutrientes. Há experimentos que demonstram isso. Eu acredito que no passado não muito distante, houve um erro de tentar substituir a adubação do solo, especialmente com micronutrientes, pela adubação foliar. E os experimentos demonstram que, por que as pessoas tentaram substituir? São alguns gramas por hectare, algumas centenas de gramas por hectare. Então, vamos aplicar tudo via folha. Mas o que os experimentos demonstram é que a planta bem nutrida, ela absorve mais do que a planta deficiente. Esse é um fator. Outro fator é o seguinte: a fonte de nutriente, a gente pode desenvolver isso mais adiante, faz muita diferença. Em quanto por cento daquele tratamento será absorvido. Então, dependendo da fonte que é aplicada na folha e das condições climáticas, da formulação também, até 100% daquilo que foi depositado sobre o tecido foliar pode ser absorvido, ou algo próximo de 100%. Algo próximo de 100%. Mas dependendo da fonte e das condições atmosféricas, nós não conseguimos detectar a absorção. Então, a quantidade absorvida é tão baixa que nós nem detectamos a absorção. Então, a folha pode absorver, não quer dizer que ela vá absorver.
Então, o nosso grupo em Piracicaba se dedica tanto a entender o que acontece na cauda, porque uma vez que os produtos são misturados, fontes de nutriente com defensivos, uma vez que eles são misturados, reações químicas podem ocorrer, e essas são reações que a gente pode ver ou reações que a gente pode não ver, e eu acredito que aquela que nós não vemos podem ser ainda piores, né, do que aquela que nós vemos, porque você ignora o problema, você ignora a existência do problema. Então, o grupo se dedica a estudar aquilo que acontece na cauda, mas nós também nos dedicamos a medir, isso é importantíssimo, medir quanto do nutriente que é aplicado na folha é absorvido, quanto desse nutriente é transportado e quais são os parâmetros que influenciam isso. E para mim é surpreendente que dentro da indústria haja tão pouca diferenciação. Vou te dar um exemplo. Folha da soja, folha da cana, folha do café, são completamente diferentes. E por que o produto que é aplicado em soja, é aplicado em cana e é aplicado em café? Então, eu acredito que, devido às características foliares, e eu vejo a indústria indo nessa direção, nós deveríamos ter produtos específicos para cada cultura, para aumentar a eficiência de uso, a eficiência de absorção. Então, a mensagem aqui é: a folha não é o órgão especializado em absorção. Ela pode absorver nutrientes. E quais são as vantagens de se fornecer via folha? Nunca nós vamos pensar em substituir a adubação do solo pela adubação da folha. Mas quando nós aplicamos o nutriente na folha, o processo de absorção pode ser muito rápido. Então isso nos dá controle para influenciar no metabolismo da planta. Um controle muito maior do que aquele que nós teríamos ao aplicar o nutriente no solo, porque o processo de absorção pode ser rápido. A eficiência de uso do nutriente ela pode ser muito elevada, porque, diferentemente daquilo que acontece no solo, aplicamos o nutriente no solo. A dose aplicada no solo precisa ser mais elevada, porque o nutriente precisa encontrar a raiz, ou a raiz precisa encontrar o nutriente. Há uma competição com os coloides do solo, então parte desse nutriente vai ficar retido nos coloides, um dia ele vai ser absorvido, mas tem essa competição. Parte daquilo que a gente aplica pode ser perdido, seja por lixiviação ou lavagem. Então, ao aplicar na folha, esse nutriente pode ser diretamente introduzido no metabolismo. Isso nos dá controle. Não é para substituir a adubação do solo pela adubação foliar, porque há estudos que demonstram que a folha deficiente absorve menos, porque a deficiência induz modificações na morfologia da folha, como, por exemplo, redução da densidade de tricomas, redução da densidade estomática, espessamento e hidrofobicidade da cutícula. Então, aquela história de que a planta está com fome, então ela vai absorver mais, isso não se verifica. É uma hipótese, é até elegante, né? Mas quando se testa, quando se monta um experimento para testar, não se verifica. E, além disso, a deficiência ela vai impactar o metabolismo a ponto de nós não conseguirmos recuperar. Então, se a planta está apresentando uma deficiência de manganês, ou deficiência de zinco, ou deficiência de boro, você pode fazer a pulverização foliar desses nutrientes. E você tem que fazer, precisa fazer. Mas o ideal é que você não deixe isso acontecer. Porque você tem ferramentas para fazer a diagnose do estado nutricional da fertilidade do solo. Então, você tem ferramentas para fazer a diagnose da fertilidade do solo. Então, você não deveria deixar a deficiência ocorrer. Mas vamos supor que foi uma deficiência que ocorreu por um outro fenômeno, como, por exemplo, a gente observa em café. Você pode ter manganês no solo ou ferro, mas em certas condições de chuva. Então, chove bastante, então o solo agora, a quantidade de água no solo está muito elevada, a quantidade de oxigênio diminui, então o solo fica com um potencial oxirredutor mais para redução.
Então, ferro 3 vai a ferro 2, aumenta muito a concentração de ferro 2, isso pode induzir deficiência de manganês. Mas está fora do seu controle, a ocorrência da deficiência. O que você pode fazer agora é fazer a pulverização foliar de manganês para corrigir o problema. Ou, se você observa que isso ocorre com recorrência em certo período do ano, ou quando na época de chuvas, então você já entra com a solução, com o manganês foliar para prevenir a deficiência. Essa é uma alternativa também. Tá claro Perfeito. isso, sim? Sim, sim, professor. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em um sistema altamente produtivo, então a gente teria que trabalhar com essas plantas num nível adequado de nutrição e fazer essa suplementação via foliar para ter esses índices produtivos elevados, digamos assim. Quando a gente trabalha com esse limitante da deficiência, a gente já não atingiria esses patamares de altas produtividades que a gente tem, por exemplo. Pensando nesse raciocínio, sim? Sim, e eu diria, inclusive, É. que a adubação foliar é para quem está nessa faixa de altas produtividades. Não é para quem está começando. Você está colhendo 40 sacas de soja por hectare, por exemplo. Você não vai colher 50 aplicando foliar. Não é para você. Então você tem que Existem fazer- outros fatores que estão limitando a produtividade ali. Professor, excelente. Da sua fala aqui, duas coisas aqui eu tomei nota e me chama a atenção, né? Uma seria que o nutriente pode ser absorvido e outra seria que essa eficiência ela pode ser muito alta, né? E aí, nesse contexto, professor, a gente queria entrar na temática do manejo 4C, que a gente usa muito aí para fertilização via solo, mas entendo, né, que a gente pode trazer esse conceito na prática, no entendimento da nutrição foliar. E aí, nesse contexto, professor, considerando que a folha é o local de aplicação, né? A gente gostaria que o professor abordasse um pouco os resultados de pesquisa do seu grupo, né? Sobre esses insights, essa interação entre fatores, dose e época. Então, Marcos, vamos fazer um raciocínio. Você falou que a folha é o local. Eu acho que a folha, ela é o local o objetivo, né? É o objetivo. A gente quer que o produto caia na folha. Assim como tem o manejo 4C para solo, eu acredito que existe o manejo 4C para folha também. Por quê? Como eu comentei no início, uma das coisas que o nosso grupo investiga é cauda. Então, nós vamos investigar, né? Misturou os produtos ali na cauda. Será que ele sai da ponta do pulverizador numa forma que ele pode ser absorvida pela planta? Isso é um. Então, com certas fontes de manganês, por exemplo, a gente sabe que elas reagem com glifosato. E o produto dessa reação, nós já medimos. O produto dessa reação não é absorvido pela folha. Além de todos os problemas que ele pode causar de entupimento no sistema de pulverização, o produto da reação de manganês e glifosato não é absorvido pela folha. A gente fala bastante de manganês, mas zinco reage com glifosato, níquel reage com glifosato, cobalto reage com glifosato, cálcio reage com glifosato. Então, todos esses nutrientes, se eles estiverem presentes na cauda, eles não vão nem sair do pulverizador, da ponta, numa forma ativa. Essa é uma questão. Mas quando você disse que a folha é o local, vamos pensar, está saindo ali do pulverizador. Você tem ideia de quanto por cento daquilo que sai da ponta do pulverizador cai na folha? Porque quando a gente fala de adubação do solo, eu posso aplicar a lanço, eu posso aplicar no sulco, e aí tem outras variações. A qual profundidade no sulco? Uhum. Na folha, eu diria que nós temos uma coisa parecida. Porque existem, por exemplo, estudos que mostram que nos Estados Unidos, quase 10% de todos os agroquímicos são perdidos por deriva. Tem estudos aqui no Brasil que mostram que, dependendo do adjuvante que é adicionado ali, porque quando a gente fala de adjuvante, ele tem várias funções. Nós vamos ter adjuvante para espalhar a gota na folha. Nós temos adjuvante que vai desestruturar a cutícula e vai favorecer a absorção dos agroquímicos. Nós vamos ter adjuvantes que vão prevenir as perdas por deriva. Adjuvantes que vão evitar a formação de espuma.
quanto por cento daquilo que sai da ponta efetivamente cai no local que é a folha. Dependendo do adjuvante, tem um estudo muito legal publicado em 2013, pesquisadores da Unesp e da Estadual do Norte do Paraná. Esse estudo mostra que até 30% daquilo que sai do pulverizador pode ser perdido por deriva. Ou seja, não está caindo no local. Então, aqui nós estamos falando sobre nutriente hoje, né? Tem pessoas que se dedicam ao estudo dos adjuvantes. O Marquinho, por exemplo, é uma pessoa que conhece muito do assunto. Marquinho Marcos Ávila, né? Então, a primeira coisa é o local mesmo. Será que vai cair no local? Vamos supor que nós estamos usando, então, os adjuvantes corretos, adjuvante para evitar a formação de espuma, um adjuvante para espalhar a gota, quebrar a tensão superficial da gota e ajudar a penetrar, e que vai evitar as perdas por deriva. Tem esse fator, né? E tem até a distribuição das gotículas na superfície foliar, inclusive para atingir o bacheiro da planta. Então, a ciência aí do local, ela é muito importante. Então, vamos supor que a gente fez tudo certo, nós não estamos perdendo 30% do nosso produto. Vamos supor que nós não estamos perdendo 30% do nosso produto por deriva. Aí vem dose. Como é que foram estabelecidas essas doses? Será que nós estamos usando de fato as doses corretas? Porque a dose, ela é vamos dizer assim, relativamente, pode ser, de um ponto de vista ingênuo, relativamente simples de estabelecer com base nas curvas de extração e exportação. Só que o nosso objetivo, quando nós vamos aplicar os produtos na superfície da folha, não é substituir aquilo que está no solo, mas complementar aquilo que está no solo. Mas qual seria a dose mais adequada para cada momento de aplicação? Então, dose e momento, quando nós estamos falando de adubação foliar, eles estão entrelaçados. Porque, já que o nosso objetivo não é só fornecer os blocos de construção do metabolismo, zinco, manganês, cobre, cobalto, nós não estamos querendo simplesmente fornecer os nutrientes, mas nós estamos querendo influenciar na forma como a planta utiliza esses nutrientes. E aí é o que algumas pessoas têm chamado de nutrifisiologia. Então, ao aplicar, por exemplo, manganês, será que eu consigo induzir ou ativar rotas dependentes de manganês? O metabolismo vegetal ele é muito plástico, né? Ele é infrarregulado, suprarregulado. Mas quando, por exemplo, nós aplicamos manganês, na verdade, antes de começar o podcast, nós estávamos falando do papel do manganês no metabolismo antioxidante, né? Manganês na catalase e na superóxido dismutase. Então, será que ao aplicar manganês, nós podemos estimular a síntese dessas enzimas? Porque ele é um bloco de construção dessa enzima. Então, quando eu aplico manganês agora, nós estamos mandando um sinal para a planta. Ela pode entender esse sinal e, por exemplo, sintetizar mais dessas enzimas antioxidantes, do metabolismo antioxidante, ou ela pode simplesmente estocar esse manganês no vacúolo. Então, quando a gente vai aplicar o nutriente foliar, nós estamos querendo interferir no metabolismo da planta. Ao mesmo tempo, fornecer o bloco de construção, mas interferir no metabolismo. Então, dose e momento estão bastante entrelaçados. E aí, quando a gente vai falar de época ou momento, nesse conceito de 4C, momento. Por exemplo, a gente espera que a planta seja mais responsiva quando ela vai ter maior necessidade daquele nutriente. Então, mas ela já tem necessidade. Boro nos momentos que antecedem a floração ou durante a floração, porque a gente sabe que ele participa da formação do tubo polínico, das estruturas de parede celular. Então, ao aplicar boro nessa fase, nós complementamos a necessidade que a planta tem daquele boro. Ela tem a necessidade de boro, nós estamos aplicando mais boro, é claro.
Nosso grupo, por exemplo, verificou que havia necessidade de enxofre, uma demanda de enxofre muito acentuada no momento de enchimento de grão da soja. Então, e nós verificamos, inclusive, aumento de produtividade fazendo complementação de enxofre via folha. Quase 2 quilos de enxofre por hectare, dividido em 2 aplicações. Então, a planta respondeu em termos de aumento de produtividade. Mas no momento em que ela tinha demanda por aquele nutriente. Então, ainda nós não estamos falando do contrário, né? Eu aplicar aquele nutriente para abrir uma rota, estimular uma rota, mas ela já tinha demanda. Mas senão a gente também cai numa situação de quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Porque, por causa da plasticidade do metabolismo. E aí ela precisa daquele bloco de construção, eu forneço o bloco de construção, ela vai usar em maior quantidade. Porque tem uma questão temporal também aí, né? O tempo de vida dela é limitado. E ao fornecer os blocos, a velocidade das reações tende a aumentar. E é um princípio que a gente chama, é o princípio de Le Chatelier, né? De deslocamento químico. Um outro exemplo, quando a gente fala de acertar momento. Cobalto, molibdênio, níquel, que estão bastante associados ao metabolismo de nitrogênio na soja. Vamos pensar a fixação biológica. Ela vai começar ali, né, 2 semanas depois da germinação, 12 dias, 2 semanas depois da germinação, e o pico vai ocorrer ali em V4, R2. Então, logo no início, quando a planta está se desenvolvendo, há demanda por esses blocos de construção. Molibdênio faz parte da estrutura da enzima nitrogenase, que é a enzima que vai retirar o N2, vai tomar o N2 atmosférico e convertê-lo em amônia, NH3. Então ela depende de molibdênio, ela depende de ferro e enxofre para fazer isso. Então há essa dependência. Molibdênio também faz parte da estrutura da nitrato redutase. Então, logo no início do desenvolvimento da planta, nós vamos precisar desses blocos de construção. E se eles não estiverem na quantidade adequada, o metabolismo de nitrogênio, a fixação biológica de nitrogênio fica comprometida. Cobalto ele é essencial para o risópio, né? Ele faz parte da estrutura da cobalamina, e a cobalamina ela é cofator de algumas enzimas no metabolismo do risópio. Dentre essas enzimas, da enzima que vai sintetizar a leghemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio ali dentro do risóbio, porque a concentração de oxigênio tem que ser baixa, senão ele desativa a nitrogenase. Então, por que eu estou dizendo isso? Qual é o momento que a gente deveria aplicar esses nutrientes? Não? Eles são necessários ali logo no início, então a gente aplica via TS, e a gente também pode fazer uma aplicação logo nos momentos que antecedem o pico de demanda. Então, sem esses blocos de construção, o metabolismo de nitrogênio vai ficar restrito. O níquel vai ter 2 papéis, né? O níquel faz parte da estrutura da enzima hidrogenase, porque hidrogênio é produzido como coproduto no momento da produção da amônia, então esse hidrogênio precisa ser transformado em H+, e aí a hidrogenase vai fazer isso, ela depende de níquel, e nós temos também níquel participando da estrutura da urease, que vai participar do catabolismo ali dos ureídeos, né? Vai desconstruir, desmontar a alantoína e ácido alantóico, que são os ureídeos que levaram esse nitrogênio para a parte aérea. Então, existem picos de demanda. Então, se nós aplicarmos esses nutrientes em momentos que antecedem ou durante os picos de demanda, a nossa chance de acertar o momento é maior. E aí, com relação
a fonte, né? Qual é a fonte mais adequada? Porque dependendo, e a gente pode falar daqui a pouco só sobre fontes, a velocidade de absorção, a quantidade que vai ser absorvida e até a taxa de transporte é bastante dependente da fonte de nutriente que vai estar sendo aplicada. Então, o conceito de 4C, que é bastante difundido no solo e vai nos orientar a tomar as melhores decisões, ele também vale para a folha, da mesma forma como ele é válido para o solo. Professor, legal, estamos propondo inovações do manejo 4C para adubação foliar. E isso é talvez um questionamento que eu tenho tido no campo sobre essa questão de falar de parcelamento de adubação foliar, porque a gente pode ter uma dose muito elevada na aplicação foliar e aplicada em uma época. A gente tem alguma coisa de resultado de pesquisa sobre mais aplicações obtendo mais resultados, ou é melhor aplicar uma vez com uma dose maior? Existe alguma coisa, alguns insights sobre isso atualmente, ou como é que a gente está nesse patamar assim? Essa é uma boa pergunta, porque algumas pessoas podem pensar assim, como a quantidade é pequena, vamos pensar em cobalto. Como a quantidade é pequena que o micro-organismo requer, ou o níquel que a planta requer, a gente vai aplicar tudo de uma vez. Mas o que a gente observa é que a planta tem mecanismos de detoxificação, se a quantidade for muito elevada. Esses elementos podem intoxicá-la e ela vai isolar esses elementos no vacúolo, por exemplo, em formas que ele não pode mais ser utilizado. Esse é um fator. Outro fator, e isso por causa mas mesmo se não fosse tóxico, existe a plasticidade do metabolismo. Então, se aquele nutriente não for necessário naquele momento, ela vai isolá-lo. Ela vai isolá-lo, e isso não significa que ela vai conseguir lançar mão desse nutriente novamente depois, dependendo da forma em que ele for, por exemplo, precipitado no vacúolo. Então, ela pode não conseguir usá-lo novamente. Então, aplicar tudo de uma vez não me parece ser a melhor decisão. Há vários resultados de pesquisa que já mostravam que o parcelamento poderia aumentar a eficiência de uso. E quando eu digo eficiência de uso, traduzindo em aumento de produtividade. Nós fizemos um levantamento de dados, de metadados, né? Nós analisamos cerca de 250 tratamentos com zinco em várias culturas e em vários artigos publicados. E nós observamos que havia uma correlação positiva entre o número de aplicações e resposta positiva em termos de aumento de produtividade. Então, aqueles estudos em que faziam mais pulverizações aumentavam a probabilidade de resposta positiva em termos de aumento de produtividade. E quando nós olhamos estudos isolados, por exemplo, tem vários estudos em que as pessoas testam momentos de aplicação, nós observamos que a resposta da planta não é a mesma. Se você aplica dose cheia, ali, por exemplo, em V4, e você parcela a dose em V4, em V8, nos estágios reprodutivos, a chance de aumentar, de encontrar resposta positiva em termos de aumento de produtividade é maior. O que mostra que, assim como eu ou você, eu não como hoje aquilo que eu preciso para a semana inteira. A planta é um organismo que se comporta de forma parecida. Não adianta você ir lá em V4 e querer fornecer tudo e esperar que ela vá responder da mesma forma. Então, o momento faz muita diferença. Então, existem evidências com base em metadados que o parcelamento aumenta a probabilidade de resposta. Existem estudos que comparam dose cheia e doses parceladas, e o parcelamento também aumenta a probabilidade de resposta. Aí a questão é a seguinte:
Em vários desses estudos, o parcelamento ele é assim meio que aleatório. Então eu vou agora dividir em 4 momentos. Vou dividir a dose aqui em 4. Porque você começa assim, né? Tem que começar de alguma forma. Mas talvez haja momentos, 1 ou 2 ou 3, em que a planta esteja ainda mais preparada ou pronta para responder a essa aplicação. Então, um momento faz muita diferença. E concentrar tudo em uma aplicação não é ideal. E tomar cuidado para você não aplicar tarde demais também, como nós falávamos no início. Então, seja pensando em boro para tubo polínico ou para manganês e cobre, quando a gente pensa em estresse oxidativo, vamos pensar assim, né, uma onda de calor, ou a planta está passando por um período de estresse hídrico. Nós sabemos que manganês, cobre participam do metabolismo antioxidante. Será que faz sentido eu aplicar isso depois que o evento ocorreu ou eu aplico isso durante a ocorrência do evento? Se eu aplicar boro depois da floração, ele já não vai mais participar da formação do polínico. O polínico já está pronto, o pólen já está pronto, né? O pólen já está pronto. Se eu aplicar, por exemplo, cobalto, níquel, molibdênio, enxofre, pensando em fixação biológica de nitrogênio em R4, já passou. Então, o momento faz muita diferença. E o parcelamento vem nesse sentido. O ideal, o que seria talvez o ideal? Que viesse um orvalho carregado de nutrientes todos os dias, né? Esse é o muito ideal. Não vai ser. Mas eu acredito que nós estamos indo nessa direção. Inclusive as pesquisas no grupo em que eu coordeno estão indo nessa direção de identificar os momentos. Quais são os momentos em que a planta está mais vou falar disposta, tem que tomar cuidado com metáfora, né? Porque a planta não tem disposição, mas que o metabolismo está mais apto a receber esse aporte de nutrientes. Então, identificar esses momentos. E a questão do estresse oxidativo, pensando seja biótico ou abiótico, vamos pensar no abiótico causado por ondas de seca, calor ou defensivo. Será que nós vamos encontrar melhores resultados aplicando, sejam substâncias orgânicas, antes, no momento ou depois? Só a experimentação vai demonstrar, né? Então, precisamos fazer experimentos para conseguir posicionar esses produtos, essas soluções, essas ferramentas de forma mais adequada. Talvez seja um dos pontos assim que mais se discute e que mais se tenha dúvidas, professor, que é justamente a escolha das fontes corretas ou adequadas para adubação foliar. Então, a gente gostaria que o professor abordasse um pouco sobre quais fontes a gente tem disponível. Existe uma que é mais adequada, a mais correta a ser utilizada? A gente entra talvez nessa... Vou jogar os tópicos aqui e o professor elabora essa resposta bonita que o professor sempre dá. Sobre mistura de calda, sobre incompatibilidade, compatibilidade, né? Aí entra também um pouco de fatores ambientais, enfim, mas vamos tentar abordar um pouquinho de cada um deles e qualquer coisa a gente retoma esses tópicos, tá? Mas basicamente a gente queria que o professor comentasse, por favor, sobre essa questão de fontes na adubação foliar. Então, esse é um assunto muito importante, porque como a gente estava conversando agora há pouco, a adubação foliar começa no tanque. E a escolha da fonte vai definir se o nutriente vai sair do tanque numa forma, vou chamar de ativa ou não ativa. Se houver uma reação no tanque, por exemplo, seja com herbicida, e, por exemplo, as reações que a gente observa com glifosato, a maior parte delas também acontecem com 2,4-D,
em termos de incompatibilidade de nutriente, nem o glifosato vai estar ativo, nem o 2,4-D vai estar ativo, e nem o manganês estará ativo. E ativo, quando eu digo ativo, é com condição de ser absorvido e cumprir o seu papel. Então, começa no tanque. Então, nós precisamos escolher fontes que não reajam com os outros componentes que estão ali no tanque. A questão dos herbicidas é bem difundida, mas vocês sabiam que micronutrientes também podem reagir com fungicida? O Igor terminou o mestrado lá no grupo, esse ano, fevereiro, defendeu o mestrado, e ele estudou a interação entre manganês e zinco com 2 fungicidas. Um fungicida que é uma suspensão concentrada, à base de bixafen, proticonazol e trifloxestrobina, e um outro fungicida, que é uma emulsão concentrada, à base de difenoconazol e ciproconazol. E ele testou 2 fontes. Uma fonte quelatada, quelato de verdade, tá? Quelatada, e sal. Sal à base de sulfato. E aí nós vimos que no tanque, o zinco e o manganês, na forma de sal, reagiam com esses fungicidas. Aí você vai dizer assim, mas como assim reage? Porque eles nem são soluções. Um é suspensão concentrada e o outro é uma emulsão concentrada. Mas quando a gente media, você coloca uma certa quantidade do zinco e manganês e verifica depois o quanto dele está ainda na forma que pode ser absorvida, a gente via perdas de até 15% do nutriente. Até 15% do nutriente era perdido. Por quê? Porque o nutriente, manganês e zinco, quando ele é aplicado na forma de sal, ele pode se ligar na superfície dessa partícula da suspensão concentrada ou na superfície da micela da emulsão concentrada. E aí, nós medimos também a absorção de nutrientes. E nós vimos que a absorção do nutriente ficava diminuída. A absorção do nutriente também era diminuída. Nós não observamos redução da eficácia dos fungicidas. Isso nós não observamos. Porque nós medimos a eficácia dos fungicidas no controle de oídio. Não há a redução na eficácia do fungicida. Mas aí o fitopatologista que trabalha conosco, não é porque a quantidade de fungicida que a gente está aplicando, mesmo porque a gente viu que o nutriente, sim, a quantidade de nutriente absorvida diminuía. Então, se essa quantidade de nutriente, né, se esse nutriente que reagiu com fungicida está inativando o fungicida, a quantidade de fungicida que foi aplicada na planta ali ainda foi suficiente para controlar a doença. Isso em casa de vegetação. Experimenta em casa de vegetação. Em condição de campo, a gente ainda não sabe dizer o que aconteceria. Mas, então, existem coisas que não podem ser misturadas. Então, sais, e com isso, nós vamos falar de várias fontes aqui, e eu não vou te dizer se elas são boas ou ruins, porque as fontes são substâncias químicas, elas não podem ser boas ou ruins. Sim. Elas têm propriedades e características. Você, enquanto agrônomo, é que vai fazer o bom uso, né, o uso correto ou o uso incorreto delas. São ferramentas. Então, vamos falar então dos sais como fontes. Eles não foram feitos para se fazer mistura. Então, nós vamos precisar escolher aí, se você for fazer mistura de tanque, fontes que sejam capazes de suportar mistura. Geralmente, fontes complexadas, fontes quelatadas ou fontes de suspensão concentrada, como óxido dos carbonatos, podem ser misturadas. Depende muito do pH. Por exemplo, se o pH for muito baixo, a suspensão concentrada se dissolve. E aí ela se dissolve, se dissolvendo, ela pode reagir com fungicidas, herbicidas. Então, o ideal não seria misturar. Então, geralmente, a empresa ela já testou e ela vai saber dizer para o produtor, ou deveria, né? Deveria auxiliar o produtor no posicionamento do produto.
Geralmente, fontes complexadas e quelatadas podem ser misturadas também, mas aí depende, né, depende muito de qual complexo e qual quelato. No caso do glifosato, nós testamos fontes que eram complexadas com aminoácido, que eram assim, né, na teoria, complexadas com aminoácido, e reagia da mesma forma. E um detalhe, isso é importante falar, porque quando a gente fala de complexação com aminoácido, a gente pode até desenvolver isso um pouco mais adiante, se a gente for falar sobre novos produtos, né, para onde o mercado deveria ir. Aminoácidos são ligantes para formar complexos muito interessantes, porque eles têm atividade biológica na planta, né? Eles são metabólitos, eles podem induzir uma série de respostas na planta. Então, seria interessante complexar com um aminoácido. Mas nós recebemos amostras de ditos complexos com aminoácido que não tinha complexo nenhum, não estava complexado. Eram sulfatos de manganês com alguma porcentagem de aminoácido na formulação e que reagiam com o glifosato da mesma forma. Então, quelatos podem ser feitos tanto com moléculas sintéticas quanto com biomoléculas. Então, alguns quelatos podem ser misturados. Então, nesse exemplo do estudo, que eu mencionei com fungicida, o quelato era a base de EDTA. Um bom, verdadeiro quelato, 100% quelatado com EDTA, que essa é outra coisa, tá? Quanto por cento está quelatado? Porque as empresas não precisam dizer, né, quanto por cento do produto está quelatado. Ela diz qual é o ligante, qual a porcentagem do nutriente ali na formulação, mas ela não precisa informar quanto por cento do produto está complexado ou quelatado. Na União Europeia e em vários estados dos Estados Unidos, precisa informar quanto por cento está quelatado ou complexado. E essa é uma informação muito importante. Então, começa no tanque. Então, nós precisamos escolher fontes que não reajam com os outros agentes ali da cauda. E nutrientes entre si também podem reagir, tá? Por exemplo, dependendo do pH, zinco, cobre podem reagir com fosfato e formar formas insolúveis de fosfato. Cálcio também pode reagir com fosfato, dependendo do pH. Cálcio pode reagir com sulfato. Então, precisa considerar todos esses fatores. Quando a gente pensa em fonte, um outro elemento importante para levar em consideração, a velocidade de absorção das fontes. Não só a velocidade, mas o quanto vai ser absorvido, né? A eficiência de absorção. Por exemplo, existem dois parâmetros importantes das substâncias químicas que precisam ser considerados. Um é o ponto de eflorescência e outro é ponto de deliquescência. Esses parâmetros vão vão nos dar uma indicação da relação entre a fonte e a umidade relativa do ar. Então, em geral, quanto mais alta a umidade relativa do ar, melhor para a absorção foliar dos agroquímicos. Melhor. Por quê? Porque, assim como ocorre via raiz, a planta, via folha, ela bebe. O produto, na superfície da folha, precisa estar no estado dissolvido, líquido, para ele ser absorvido. Por mais que você não veja a olho nu, na superfície da folha, o produto que foi depositado, ele está no estado líquido, ele está no estado dissolvido. A umidade relativa do ar na superfície da folha, ela é sempre ligeiramente maior do que a umidade relativa do ar que a gente mede na atmosfera, por causa da transpiração ali na superfície da folha. Mas vamos pegar, por exemplo, sulfatos. Sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, tendem a ter pontos de deliquescência e eflorescência mais alto. O que é o ponto de deliquescência? O ponto de deliquescência é a umidade relativa do ar na qual o sólido vai para o estado líquido. Ele se dissolve, ele mela, absorvendo a umidade relativa do ar.
E o ponto de eflorescência, que para fins de adubação foliar é ainda mais importante do que o de deliquescência, é a umidade relativa do ar em que o líquido vai para o estado sólido. Então, quando o produto sai da ponta do pulverizador, se você tiver usado os adjuvantes corretos, ele vai cair na superfície da folha no estado líquido. Se você não tiver usado os adjuvantes corretos, ou se você não estiver usando a ponta de pulverização correta, talvez ele já caia na superfície da folha sólido. Porque se a gota for muito pequena, ela seca entre a ponta do pulverizador e a superfície da folha. Então já cai uma pedrinha na superfície da folha. E aí ela vai precisar ir para o estado líquido para ser absorvida. Mas se você tiver usado os adjuvantes corretos, ela cai na superfície da folha, uma gotícula líquida. E aí, dependendo da fonte e dos aditivos de performance que estão na formulação, ela se mantém no estado líquido, mesmo em umidades relativas do ar mais baixas. Então, eu vou te dar um exemplo. 60% do ar de umidade relativa é uma situação realística. Nessas condições, se eu tiver aplicado sulfato de manganês, ele vai passar para o estado sólido. E a absorção vai parar. A absorção, nós medimos para zinco, nós comparamos sulfato de zinco e nitrato de zinco. Tem no LinkedIn um post que a gente fez mostrando. Nessas condições, ele cai na superfície da folha e vai para o estado sólido. A absorção não ocorre. Já no caso do nitrato de zinco, um cloreto de zinco, a absorção iria continuar, porque nessa condição de umidade ele está no estado líquido. Então a absorção continua. A umidade relativa do ar não é algo que está sob seu controle. Você não consegue controlar a umidade relativa do ar. Mas qual fonte você vai usar, você consegue. E tão importante quanto a fonte é qual é o produto. E tudo isso pode ser medido. Então você pode dizer, olha, meu produto tem ponto de eflorescência de tanto. Ele é capaz de ser absorvido mesmo em umidades relativas do ar mais baixas. Então a velocidade de absorção ela é impactada pelo tipo de fonte. Então se eu aplico, por exemplo, um sulfato de zinco, um sulfato de magnésio, a umidade relativa do ar está a 60%. E ela fica o tempo todo. Vamos supor que ela vá de 50% durante o dia até 75% à noite. Esse produto não vai ser absorvido. Porque a umidade relativa do ar não é adequada para a absorção dele. Se a umidade relativa do ar nesse processo dia-noite, né, porque à noite a umidade relativa do ar aumenta, e é por isso que algumas pessoas falam que a absorção foliar ocorre durante a noite. Não é que ela ocorre durante a noite, é que dependendo da fonte, a umidade relativa do ar, à noite, a umidade relativa do ar aumenta e dependendo da fonte, a absorção só vai ocorrer nessa condição. Aí, vamos supor que a umidade relativa do ar à noite chegue a 90%, aí esse sulfato de zinco, ou sulfato de manganês, passa a ser absorvido. Mas assim que a umidade cai abaixo de 85%, 80%, ele para de ser absorvido. Então, esse é um fator que você precisa levar em conta. A umidade relativa do ar e a fonte. Como eu não controlo a umidade relativa do ar, eu escolheria uma fonte que não depende de uma umidade relativa do ar alta, que pode ser absorvida mesmo em condições de umidade relativa do ar mais baixa. Outra questão que é importante com relação à velocidade é chuva. Porque, e aí, será que a chuva impacta naquilo que foi aplicado? Será que a chuva lava aquilo que foi aplicado? Nós medimos. Nós medimos e, por exemplo, se você aplica uma fonte à base de sulfato, nós comparamos sulfato e suspensão concentrada. Se nós aplicamos uma fonte à base de sulfato, chove 6 horas depois, ou 12 horas depois da aplicação, ou 2/3 daquilo que foi aplicado é lavado. No caso da fonte à base de sulfato. No caso da fonte à base de suspensão concentrada, como a solubilidade dela é baixa, e ela não é insolúvel, a solubilidade dela é baixa, aí ela já não é lavada. Ela fica na superfície da folha fornecendo o nutriente de forma gradual.
Agora, as formulações podem conter substâncias adesivas que previnem as perdas por lavagem. Então, a fonte e a formulação são fatores muito importantes. Então, quando eu escolho a fonte, eu preciso considerar se ela vai ser, se ela vai sair do tanque numa forma ativa, ou seja, capaz de ser absorvida pela planta, e se ela vai impedir a absorção do herbicida ou a eficiência do herbicida, se ela vai diminuir a eficiência do fungicida. Inseticida, por exemplo, a gente ainda não testou. Será que elas reagem com inseticida também? Eu preciso considerar se ela é capaz de ser absorvida mesmo em condições atmosféricas resilientes, condições atmosféricas desafiadoras, né? Se ela é uma fonte que não depende ou depende pouco das condições atmosféricas. Se essa fonte de nutriente é uma fonte de absorção mais rápida, ou se ela é uma fonte de nutriente de absorção mais lenta, porém que suporta a chuva. Todos esses são fatores que precisam ser levados em conta. E se essa formulação, vamos supor, se é um complexo, será que ele é incorporado dentro do metabolismo? O tipo de fonte que está sendo aplicada vai tornar a assimilação celular mais ou menos fácil. Tá claro? Então, a fonte impacta bastante. Nesse momento, nós temos um aluno testando essa questão do magnésio. Sulfato e cloreto. Cloreto, ele tem pontos de eflorescência e deliquescência baixos. Quer dizer que, mesmo em condições de umidade relativa do ar baixa, ele pode ser absorvido. Sulfato de magnésio, ponto de deliquescência e eflorescência alto. Quer dizer que, para ser absorvido, ele requer umidade relativa do ar mais alta. Aí, uma pessoa me perguntou, o Bruno me perguntou uma vez, se podia substituir um por outro. Em que proporção? Eu falei, poxa, essa é uma ótima pergunta, né? E nós temos um aluno agora medindo. Medindo, porque isso é importante, tem que medir as coisas, né? O doutor Fernando Penteado, que criou a Fundação AgriSUS, costumava dizer que no Brasil nós achamos muito, observamos pouco e não medimos praticamente nada. Então, e aquilo que não se mede não se administra, né? Então, ele está medindo para a gente ver se é possível substituir e até que ponto. A performance dessas fontes, né? Professor, e mix de fontes seria uma solução ou ainda a gente não tem muito estudo sobre, sabe? Tentar manejar elas juntas, não sei, enfim. Eu desconheço estudos, mas eu acho que faz sentido, porque elas têm características distintas, especialmente fontes que têm maior e menor velocidade de absorção. Seria possível combinar, sim, eu acho que faz sentido. Mas esse é um outro assunto, é uma provocação que precisa ser levada para a universidade, para os centros de pesquisa. Excelente abordagem, professor. Há quem diga aí que toda pessoa, todo ser humano deveria ter um amigo advogado, né? E fica aqui a provocação, insight, se todo agrônomo não tem que ter um amigo químico aí. Excelente a profundidade que você trouxe para nós aqui, professor. Indo para a nossa última pergunta aqui, pessoal. Eu queria, professor, dada a sua experiência e os tópicos de pesquisa, né, que seu grupo tem aprofundado, trazer um pouquinho sobre essa questão de translocação de nutrientes do órgão-fonte para o órgão-dreno. Então, quando a gente fala da translocação, pensando não no órgão-fonte, mas agora na fonte de nutriente. A fonte de nutriente. A fonte de nutriente, como nós estávamos discutindo na questão anterior, ela também pode impactar a translocação. Por quê? Vamos considerar que o nutriente foi absorvido. Quando ele encontra o apoplasto é a parede celular, então tem uma série de polímeros ali, esses polímeros são carboxilados com carga negativa. Quando o nutriente ele tem carga positiva,
se ele estiver desprotegido, ele pode ficar preso no apoplasto. E aí a probabilidade, sempre uma questão de probabilidades, tá? A probabilidade dele ficar preso é maior. Se ele estiver ligado a uma biomolécula, seja, por exemplo, um aminoácido, um ácido úmico, ou se ele estiver quelatado com um EDTA, IDHA, um quelante ou um complexante, a probabilidade de transporte aumenta. Dentro da planta, no apoplástico, também existem moléculas orgânicas capazes de complexar esse nutriente e facilitar o transporte dele, né, facilitar o transporte. Então, a fonte de nutrientes também impacta a taxa de transporte. Nós encontramos alguns estudos que mostravam que a associação, por exemplo, de zinco e manganês com biomoléculas aumentava a taxa de transporte, por exemplo, de zinco para os grãos de trigo. Nós vimos que a complexação de manganês com aminoácidos aumentava a incorporação no simplasto. E aí nós decidimos fazer um estudo nessa linha, e nós preparamos complexos de manganês com 2 aminoácidos. No caso do nosso estudo foram histidina e glutamato. E nós verificamos que a taxa de transporte aumentava quando zinco e manganês estavam complexados com esses aminoácidos. Então, parece que o fato dele estar complexado torna-o mais melhor aceito, aumenta a aceitação pela célula. Porque, então, são vários desafios. Tem um problema lá no tanque, não pode, então ele tem que sair do tanque numa forma ativa. Ele cai na folha, ele tem que ser absorvido. Ele entra na folha, agora ele tem que ser assimilado pela célula. E uma vez assimilado pela célula, ele tem que ser transportado para outros órgãos, para os órgãos dreno. Ele vai fazer efeito ali onde ele caiu, né, onde ele foi depositado, mas muitas vezes a gente quer que esse nutriente vá para o grão, porque o grão é uma biofábrica, tem reações químicas acontecendo ali, seja de formação de amido, no caso de milho, formação de amido e proteína, né, no milho, no trigo, formação de proteína na soja e óleo. Então o grão é uma biofábrica, e essa biofábrica é abastecida com os metabólitos orgânicos primários, e ela depende desses micronutrientes. Não tem como montar esses insumos, o que a gente quer que enche grão, né, que é peso, proteína, óleo, carboidrato, sem esses micronutrientes. Então ele tem que ir para o grão. E nessa fase, no estágio reprodutivo, conforme o grão ou o fruto vai se desenvolvendo, ele vai sendo cada vez menos abastecido via xilema. Porque o fluxo do xilema a força motriz é a transpiração. E a diferença de taxa de transpiração da folha para o órgão reprodutivo, a folha transpira muito mais. Então, a maior parte dos nutrientes e água vão para as folhas. E aí das folhas, os metabólitos vão para os grãos e frutos. Então, existem substâncias capazes de diminuir o potencial osmótico da folha e, com isso, aumentar a taxa de transporte da folha para o fruto. Nós medimos isso, por exemplo, com cálcio. Cálcio, por exemplo, ele tem mobilidade baixa no floema, ele não é imóvel. Ele tem mobilidade bem baixa no floema. Mas quando nós aplicamos cálcio foliar, traçador de cálcio foliar, com reguladores osmóticos, a quantidade de cálcio que ia para o fruto, ou nesse modelo que nós usamos foi tomate, aumentava bastante. Então, existem substâncias que são capazes de aumentar a taxa de translocação. Existem fontes de nutrientes que são mais móveis no floema. Por exemplo, se a gente compara um zinco na forma de sal e zinco quelatado, a taxa de transporte que a gente observa no floema é maior quando ele está complexado ou quelatado. Porque, de certa forma, o que nós estamos fazendo é diminuir a reatividade dele. Ao diminuir a reatividade dele, nós aumentamos a taxa de transporte. Porque no próprio floema, a planta não vai transportá-lo de forma livre.
zinco, cobre, não pode ficar livre dentro da célula. Porque tanto zinco, quanto cobre, quanto manganês, vão se ligar a proteínas. Eles vão se ligar a enzimas. E se ele se liga a uma enzima incorreta, essa enzima perde atividade. Então, o que a planta vai fazer é, para diminuir a reatividade desses elementos, ela complexa. Então, ela tem ligantes naturais, quelantes naturais. Quando eu forneço isso quelatado, ele passa pelo apoplasto, ele pode entrar na célula e aumenta a probabilidade de transporte. E aí nós temos medido bastante isso. Como é que a gente mede isso? Eu aplico na folha o tratamento e meço, por exemplo, no pecíolo, a taxa de passagem desse nutriente. Ou eu posso medir em outros órgãos, na folha ou fruto. Eu aplico um nutriente radioativo na folha e a gente mede a radioatividade nos outros órgãos, no fruto, na raiz. E com isso a gente consegue determinar a eficiência de transporte. Essa é uma das especialidades do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, né? É usar essas ferramentas nucleares. Excelente, professor. Assim nós vamos chegando ao fim de mais um episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu passo agora para a Bruna fazer suas considerações finais. Pessoal, acho que foi um prazer esse bate-papo aqui com vocês, com o professor Hudson, Marcos, e assim, tentando sumarizar o que a gente conversou aqui um pouquinho, talvez essa ideia que a adubação foliar, ela complementa, né, a adubação via solo, e aí, traçando esse paralelo aí com o manejo 4C, que a gente meio que adaptou aqui para a adubação foliar, onde o local seria a folha, né? Mas a eficiência dela, a eficiência dessa adubação foliar talvez está diretamente relacionada aí ao manejo que a gente vai adotar, principalmente em relação à época, dose e fonte, assim, sumarizando. Foi um prazer bater esse papo com vocês, gente. Legal, obrigado, pessoal. Então, como consideração final, eu vejo que há uma margem e oportunidade muito grande para nós usarmos os nutrientes como blocos de construção do metabolismo, mas para induzir essas rotas, para tentar influenciar na velocidade das rotas metabólicas, em abrir essas rotas metabólicas, considerando a plasticidade do metabolismo vegetal. Então, nós não vamos só aplicar no intuito de substituir uma parte daquilo que está no solo, ou complementar aquilo que está no solo, ou aplicar num caso de deficiência. A ideia é tentar estimular o metabolismo vegetal. E não é homeopatia, tá? Não é homeopatia, não são doses homeopáticas, são doses que precisam ser estabelecidas, mas, por exemplo, eu aplico manganês. Nós temos evidências nesse momento em situações de estresse, por exemplo, com herbicida, estresse por excesso luminoso, de acúmulo de manganês nas regiões estressadas, mostrando claramente que o manganês ele tem um papel na detoxificação daquele tecido. Ele tem um papel na detoxificação daquele tecido. Então, sob uma condição estressante, me parece fazer sentido fornecer esse, vou chamar de insumo para a planta, para que ela se lute, né, para que ela se detoxifique. Essa é uma abordagem. Porque ele vai participar do metabolismo antioxidante. Outra questão que nós estamos investigando é o uso de metabólitos secundários. Então, a planta, metabólito primário, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Mas existem também metabólitos secundários, alcaloides, terpenoides, compostos fenólicos, glicosídeos, policetídeos, e são substâncias que estão ali naturalmente presentes no metabolismo vegetal. Mas essas substâncias, elas são indutoras de rotas metabólicas. Então, ela induz o que a planta, né, deveria sintetizar, ou como é que a planta vai se comportar. Quando vocês aplicam, e é uma prática muito comum na agricultura, aplicar extrato de alga. O extrato de alga, ele tem
esses metabólitos secundários, além de hormônios. Mas será que existem metabólitos secundários que, aplicados de forma isolada, induzem respostas no metabolismo vegetal? Essa é uma linha de pesquisa que a gente está investigando também. Como é que a planta responde a essas substâncias? Além, é claro, das nanopartículas, que a gente não desistiu. A universidade pode se dar esse luxo, né? Nós temos que ir para onde está difícil mesmo. Usar nanomateriais na agricultura, mas não com o objetivo de fazer nutrição de plantas. Até hoje nós não conseguimos resultados interessantes, mas com o objetivo de tentar induzir rotas metabólicas, assim como nós poderíamos fazer com os metabólitos secundários. Regular rotas metabólicas, eu acho que essa seria a palavra, usá-los como reguladores. Então eu vejo um futuro brilhante adiante. Fantástico, professor. Vem muita novidade por aí. Professor, novamente nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, pela sua participação, né, em estar conosco nesse bate-papo. E aqui, aproveitar o nosso espaço aqui para divulgar, né, seu grupo de pesquisa, onde que o pessoal, nossos ouvintes podem te encontrar, LinkedIn, Instagram, né? E assim, enfatizando novamente que o professor tem trazido muitos tópicos, né, da ciência que são extremamente aplicados no campo e exigem um entendimento melhor, né? E o grupo de pesquisa já completa uma década, então, professor, se puder divulgar seu grupo de pesquisa aí, a gente agradece. Legal. Então vocês podem me encontrar no LinkedIn, professor Hudson Carvalho, prof.Hudson Carvalho. Meu e-mail para contato é hudson@sena.usp.br, Sena com C. E vocês também podem encontrar resultados do nosso grupo de pesquisa no Instagram, GFEM_USP. GFEM é o Grupo de Estudos de Fertilizantes Especiais em Nutrição. Bacana demais, professor. E é isso, ouvintes. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Plantcast. Se você gostou, não deixe de avaliar o nosso programa no seu aplicativo de preferência. Fica o convite aqui para que você siga nossas redes sociais. Esse é o Plantcast, uma realização da ICL, Impacto para o Futuro Sustentável. Até o próximo programa. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.